Fala, galerinha, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei o horário que você vai estar assistindo esse estudo, mas vamos lá para o nosso estudo de domingo, né? Onde a gente vai estar falando aí das movimentações que a gente tem de ideia das zonas no gráfico para a semana, para que a gente possa ter um início de semana abençoado e cheio de informações que possam nos ajudar nas tomadas de decisão, beleza? Bora primeiro de tudo pedir para vocês não se esquecerem de deixar aquele like, curtir o canal, que isso ajuda cada vez mais a gente ter aí mais gente aprendendo e tendo conhecimento, né? Então o like de vocês é muito importante e não se esqueçam disso. E também queria falar com vocês sobre o treinamento. Se você ainda não faz parte, clique aí no link da descrição que vai te levar aí para a página, ou aqui também no nosso QR Code que tem na página. Deixa eu só mostrar aqui para vocês, ó, esse QR Code aqui, que está no canto superior. Isso aí vai te levar direto à nossa página lá do treinamento, onde você vai poder conhecer um pouco mais sobre o treinamento, ter informações, saber por que esse método está funcionando, tem o nosso grupo de alunos, tudo que você precisa saber de informações está aqui na página do treinamento, tá? Então, aproveita, vai lá e dá uma olhada. Vamos dar uma olhadinha aqui, só para a gente ver antes a semana como é que vai ser de calendário. Isso aqui é uma coisa nova que eu vou estar fazendo aqui no estudo, tá? Esta semana aqui que a gente tem aí, ó, segunda-feira nós temos aí o PMI, então já fiquem espertos aí às 10h45 e às 11 da manhã, né? Então é uma semana teoricamente tranquila, tá, turma? Então, onde a gente tem coisas aí que impactam, a gente vai ter só o balanço do Fed, mas é 5h30 da tarde na quinta-feira. Então a gente tem teoricamente uma semana bem tranquila de notícias aí. E eu sugiro que vocês tomem como regra sempre acompanharem aqui o investe.com, o calendário econômico, tá? E aí uma dica que eu dou para vocês é isso aqui, ó. Vão em filtros, quando vocês entrarem, eles vão dar um monte de informação, tá? Aí vocês vão em filtros e pesquisem só pelo que interessa, tá? Você pode deixar só aqui, ó, Estados Unidos, Brasil e também zona do euro, tá? São os três calendários que importam. E também vocês deixam marcados aqui, ó, somente os 3 estrelas, porque notícia 2 estrelas e notícia 1 estrela, ela não vai movimentar mercado. E aí você vai ter só um calendário econômico cheio de coisa e isso vai te dar medo na hora de operar, tá? Então, filtra isso daqui, deixa esses filtros salvos e aí todo dia quando você entrar no calendário, ele simplesmente vai ter as informações aí que você precisa. É legal que você faça o teu login com o Google, tá? É gratuito lá no investing.com, tá aqui, ó, esse é o site, ó, investing.com. Faz o login com a tua conta do Google, porque depois isso aqui, toda vez que você entrar na página do Investing, essas informações aqui vão estar salvas, tá? Se você não tiver logado, ela não vai ficar salva, tá? Então isso aqui é muito importante. E eu diria que o site do Investing é o norte, né? Se você quer dar uma olhada geral, porque você consegue acompanhar muito fácil, ó, todos os índices, tudo tá lá, tá? Então isso aqui é uma bíblia, né? Uma bíblia não, né? Eu diria que é um GPS aí nosso para a gente estar acompanhando o que acontece no mercado, tá? Então fica a dica aí para todo mundo que não sabe quando sai notícia, não sabe o que acontece no mundo, tá totalmente perdido no mundo do trade, achando que é só setup e gráfico. Então isso aqui é muito importante para você mudar de vez aí a sua visão do mercado, tá? Então sugiro que vocês olhem isso aqui todos os dias, beleza? Bora falar de gráfico aqui então. Índice, né? O índice sexta-feira foi fantástico para nós, né, galera? Teve quem vendeu, teve quem comprou. Foi engraçado que eu tava falando lá com os alunos, eu tava operando e aí eu peguei uma venda no payroll aqui nessa descida
E aí, quando eu fui olhar, que eu achei estranho o resultado, eu estava na conta simuladora, do simulador mesmo, não o simulador remunerado da mesa. Aí fiz a venda, não valeu nada. Mas aí depois eu peguei aqui, ó. Eu peguei essa subida aqui mais ou menos aqui. E aí eu bati a meta do dia, sexta-feira fechei a plataforma e tchau. É. E o que eu queria mostrar para vocês, que a gente tem que ter ideia, é nunca se perderem nas análises, tá, turma? Porque assim, ó, eu tô com um gráfico de 15 minutos aqui, a gente tinha sim uma visão de alta, porque ele vinha fazendo movimentos de quebra de estrutura, né, aqui. E aí ele deu essa virada aqui, né? Fez essa quebrinha aqui e voltou. E aí é o que eu falo para a turma, isso aqui é o que eu ensino no treinamento, que é o quê? Isso aqui é aula de treinamento, ó. O choque, aonde ele fez a quebra da estrutura, certo? Fez até um outro boss aqui que eu nem marquei, porque não faz sentido. Mas ele faz a quebra da estrutura, vem capturar a liquidez no order block validado e sobe. E aí é o que eu falo sempre para a galera, estar atento. Eu até falei no grupo dos alunos, olha, eu até tô achando que esse preço pode testar o topo, né? Mas claro, achar é uma coisa que tem que tomar cuidado. Por isso que eu não gosto de ficar dando informação, eu gosto de mostrar a leitura para que cada um entenda o que está acontecendo. E é dessa forma que a galera tá virando a chave ali no grupo. Porque eu mostro mais ou menos a movimentação e cada um tira a tua conclusão, né? E teve quem comprou aqui, ganhou, fez 1.000 pontos. Teve quem vendeu aqui, fez 1.000 pontos. Porque aí é a visão de cada um e é isso que é o grande diferencial, tá? É cada um ter a tua visão e todo mundo ganhar dinheiro, porque está enxergando o que está acontecendo no mercado e não está dependendo de que um terceiro te fale o que você precisa fazer. É por isso que a gente não tem sala de call, a gente não tem sala de estudo ao vivo, e a gente tem grupo no Telegram, porque no grupo eu posto ali os desenhos, as movimentações, as zonas de oferta e demanda. E quem tira as conclusões e decisões é cada aluno com base no que está aprendendo. E é isso que faz a galera virar chave, porque você está exercitando o teu cérebro a trabalhar, tá? Então aqui o conceito que a gente sempre fala é o quê? Perceba uma coisa, ó, ele veio numa região premium, de desconto, aliás, do 15 minutos, uma região, uma golden zone que a gente chama, deu a compra. E aí o que eu falo para a galera é o seguinte: aonde que é o alvo de uma compra nesse possível choque? Qual é o primeiro ponto de venda que a gente tem no gráfico? Se eu tenho liquidez aqui e um imbalance do 15 minutos aqui atrás, esse é o meu alvo. Essa é a minha saída. Por que que é a minha saída e não querer buscar o topo? Porque esse choque aqui, ele só vai ser um choque de fato se ele fizer isso que ele fez. Subir e voltar quebrando uma nova estrutura. Se ele não fizer isso, continuar, ele vai ser o quê? Simplesmente isso daqui foi a captura de liquidez desse movimento de continuidade. Essa é a leitura que precisa ter. Entender qual é o ponto de entrada e qual é o ponto de saída. E aqui também tem uma coisa muito importante. Eu tenho um candle gigantesco subindo com volume no gráfico de 15 minutos. Se eu estou numa zona de Fair Value Gap validado e eu estou com o financeiro tranquilo e eu quero arriscar, o meu momento de arriscar é assim. Isso é uma entrada isso se chama risk and try. Você bota a tua entrada no imbalance, 150 pontos para cima, tá aqui, ó, aproximadamente, né?
Deixa eu botar aqui, tá configurado. 150 pontos para cima e o meu alvo pelo menos 600 pontos. Só que perceba uma coisa, se isso daqui for realmente um movimento válido, o teu alvo é aqui, ó. Teu alvo é o fundo, 1.200 pontos, não 600. Entenderam? Então o que que acontece? Mas suponhamos que eu quero sair com meus 600 pontos, que é a minha meta do dia. Esse é o momento de você arriscar uma risk and try, porque o teu stop está definido. Se ele passar daqui, ele vai rasgar para cima, ele vai dar continuidade e o teu alvo está definido. Essa é a tomada de risco, essa é a tomada de decisão que o Smart Money nos dá, né? Então, e aqui a gente vê, ó, agora com o gráfico parado é mais fácil? Sim, é mais fácil. Mas nós tivemos quem tomou essa decisão aqui, ao vivo, e bateu a meta na venda. Por quê? Porque está entendendo que aqui tem o Fair Value Gap, está entendendo que esse movimento pode vir buscar essa liquidez aqui do fundo e resolveu arriscar. Afinal de contas, day trade é isso, é risco-retorno. Agora, se você tem risco-retorno que vale a pena tomar, não tem por que hesitar, você tem que tomar esse risco, beleza? Então, e essa é a análise que vocês precisam fazer. E aqui eu quero mostrar para vocês o seguinte, ó, quando a gente tira o zoom do gráfico, olha o que eu tenho aqui. Eu tenho um movimento de queda, onde ele perdeu um fundo e está voltou numa região premium, numa região de golden zone que a gente fala. O que eu vou fazer? Aqui que eu tenho aqui a minha quebra de estrutura do movimento maior. Então, se eu tenho uma quebra de estrutura do movimento maior, uma quebra de estrutura do menor com um ponto de venda validado, vocês entenderam por que o preço rasga para baixo sem volta? É esse o contexto que eu falo para a turma do treinamento, que nunca pode deixar de enxergar o contexto macro. Olha onde está a minha região de Golden Zone desse movimento macro. Ela está aqui embaixo, no 122.000, 122.500. Está lá embaixo, então eu tenho alvo para baixo. E aí, quando você pega e olha o gráfico como um todo, olha o que eu tenho aqui. Tira o zoom, quebra de estrutura, teste de topo que falhou, né? Quebra, volta na Golden Zone. Voltou. Vocês estão vendo como o gráfico começa a se encaixar? É isso que você vai aprender no detalhe no treinamento. Como enxergar isso, ter essa visão detalhada do contexto do gráfico. Porque você está vendo aqui que você tem 60 minutos vendendo, você tem 15 minutos vendendo, e aí sabe que isso vai acontecer? Vai resultar nisso? Eu vou ampliar aqui para mostrar para vocês. Vai acontecer de, quando o preço estiver fazendo isso aqui, ó, você não vai ficar feito um louco achando que, é gap, aqui eu vou comprar. Aqui é um order block, vou comprar. Aqui é order block, agora eu vou comprar. Fica caçando fundo para comprar. Isso aqui é o que? Stop, 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 stop. E olha que interessante que é como o preço é mágico e a gente entende o que o CPF está fazendo. Fechamento de gap, tá? Olha o que acontece no fechamento de gap nos 5 minutos. Candle verde, candle branco, né? No meu caso que eu deixo branco. Olha aqui. Deixa eu só ampliar aqui para vocês enxergarem. Olha aqui. Aí entra aquele cara que é o sabe tudo, assim, aqui, isso aqui devia estar marcado como liquidez, candle vermelho, candle branco, um ligado ao outro. Isso aqui foi captura de liquidez, eu sei tudo. Vou entrar comprado aqui e subir. Pau, estopão. Porque não tem o conhecimento do contexto macro. Tá vendo? Não tá enxergando o que vocês, a galera que faz o treinamento, a galera que estuda o Smart Money, como eu mostro, não tá entendendo que o dinheiro tá aqui, ó.
O dinheiro tá aqui, ó. E o dinheiro, ele vai vir buscar. Tanto que quando ele vem capturar a liquidez aqui embaixo, olha o que ele faz no fechamento do dia. Olha a brincadeira que ele dá aqui no fechamento do dia, quando ele captura a liquidez. E olha aqui, ó. Ó, volume. Apesar que sexta-feira, fim do dia, já tem que cagar-lhe a pau, desculpa o palavrão, quem tá aqui 5 horas da tarde querendo operar, né? Mas a níveis educacionais, vamos dizer assim, você tem captura de liquidez, stop. Isso aqui, ó, é a galera adivinhando fundo. É a galera adivinhando fundo. Ele vai estopar todo mundo. E aí depois olha o que ele faz aqui. No gráfico de 5 minutos. Fundo, topo, fundo. Quebrou a estrutura. Voltou. Puf. Fechamento do mercado, tá? Estamos falando do fechamento do mercado. Claro, não tem liquidez, a movimentação é horrível. Mas olha aqui. 300 pontos com 80 de risco. Claro, não tem liquidez, né? Não tem ninguém que tem dinheiro operando, só tem CPF tentando recuperar prejuízo. Mas vocês entendem esse contexto que eu quero mostrar para vocês, que isso vai evitar com que vocês fiquem nessa briga insana por querer adivinhar movimento. Gente, no mercado financeiro a gente não adivinha movimento, a gente navega, a gente assim, ó, surfa o que o mercado está nos mostrando, tá? E aqui o que eu tenho de movimentação? Esse cara aqui, tá? Essa região aqui é uma região interessante. Que está exatamente nos 50% do movimento. É das melhores? Não. Não é das melhores, tá? A melhor de fato está aqui embaixo. Nessa zona aqui, tá? E aí assim, ó, vocês vão entendendo aonde que a gente tem alvos, né? Tá vendo? Ó, abaixo do 61. É tudo é assim que funciona, galera. Então, estejam ligados nisso, tá? Para não tomar decisões precipitadas. E aqui pro lado de cima, a gente também não pode descartar essa captura de liquidez de uma volta. Você só tem que tomar cuidado com uma coisa, tá? Vocês percebam que eu não tenho ponto de parada, né? Eu não tenho ponto de parada. A única coisa que eu tenho agora aqui, ó, é esse Fair Value Gap aqui. Numa região importante, tá? Então fiquem atentos nisso daqui. Bota no gráfico de 1 hora, vocês vão ver que não é um gap de fato, é simplesmente uma liquidez desse movimento. Então tem que ficar esperto, ok? Mas não deixa de ser o quê? Um desequilíbrio de preço numa região de teste, de zona de fundo, tá? Então, isso nos faz ter atenção nesse movimento aqui, ok? Tá? Mas não podem sair comprando, tá? Entendam o que o gráfico está mostrando para vocês, beleza? Então, era isso. De índice é o que a gente tem aí, que eu queria mostrar para vocês, né? Dos movimentos aí que o preço fez. Bora falar de dólar. Olha o contexto do dólar no 15 minutos também, o que ele está fazendo. Ó. Percebam que ele continua subindo, né? Olha só, continua fazendo o quê? Renovando máximas, certo? E aí o que a gente tem aqui, ó, quando a gente tira o zoom do gráfico, e aí você começa a ver o que está acontecendo, ó. Você vê que o preço está claramente ainda buscando liquidez lá para cima. Aí a gente tem o que aqui? Ó, eu já tenho um movimento mais de retração, né? Um pullback, digamos assim. E aí eu tenho aqui regiões bem importantes que eu vou estar analisando, que é essa região aqui e essa região aqui, tá? Então, quando a gente olha isso, e eu trago aqui para os 60 minutos, olha que interessante.
aonde é o meu principal ponto que eu vou estar procurando por movimentações? Esse cara aqui. Deixa eu só... Essa zona aqui, tá? Deixar mais ou menos marcado. Depois vocês... Para vocês entenderem, tá? É aquele ponto ali. Meu primeiro alvo, né? O primeiro ponto de liquidez é aquele. Por que aquele ponto? Porque olha só, o preço esticou, deixou uma zona aqui e tá fazendo um pullback. Esse movimento aqui, ó, pode ser uma continuidade. Porque o que acontece? Todo mundo que está comprado aqui, o stop está aqui atrás. Então aqui embaixo aciona stop e entra dinheiro para quem está querendo comprar. Então fiquem bem atentos em relação a isso, ok? Esse ponto aqui embaixo do dólar é um ponto importante, porque se o preço perder ele aqui, né? Se o preço seguir e perder esse movimento, provavelmente a gente tem uma possível retração. Olha onde está a Golden Zone do gráfico de 1 hora do dólar. Ou seja, eu tenho alvo lá embaixo, tá? Apesar da tendência estar de alta, eu tenho alvo lá embaixo. Então, é o que eu falo para a turma no treinamento, vocês precisam entender o momentum do gráfico, né? O gráfico é de alta? Sim, é de alta, só que ele está esticado. Então eu tenho que começar a pensar agora no quê? Num possível pullback. Ah, mas então é só vender e esperar o preço ir lá embaixo. Faz isso. Faz isso que tu vai ver que legal que acontece. Tá? O que eu tô querendo dizer para vocês é que vocês têm que tomar cuidado e surfar o movimento que está acontecendo. E percebam que mesmo assim essa região ainda está acima dos 50%. É uma região bem arriscada. Só que quando a gente fala de gráfico de 1 hora, isso aqui é um range de um dia, né? A gente pode ver aqui, ó, isso começou o dia aqui e terminou aqui, né? Esse outro dia aqui foi travado, ó, ficou nesse range aqui. Esse outro foi um pouco mais esticado, começou aqui, terminou e começou aqui, terminou aqui. Então tá vendo aquele, ó, olha o que olha engraçado para vocês prestarem atenção, olha o que o dólar faz. Consolida, anda. Consolida, anda. Pode ser que amanhã ele consolide aqui nessa região. Vocês percebam que o dólar ele tem esses movimentos meio que complexos, não, mas técnicos, né? Os movimentos de movimentação. Então aqui, turma, vocês têm que estar atentos a isso. Eu estou nessa esticada. Ele renovou o topo. Então agora eu tenho que estar atento. Ah, mas ele não sobe mais, não. Ele pode continuar daqui, inclusive. Tá aqui, ó, as linhas pretas que eu deixo marcado. Ele tem alvo lá em cima ainda, tá? Tá aqui, ó, ele tem as máximas lá de trás para testar. Olha aqui, ó. Inclusive essas duas últimas aqui é como se fosse o order block do teste do topo. Então ele tem alvo aqui em cima, ok? Só que ele tá muito caro para comprar. O ideal é que ele voltasse mais para eu poder arriscar uma compra, beleza? Então, assim, fiquem atentos nessa parte de entender a estrutura do gráfico, que isso vai ajudar demais, tá, galera? Então, dólar, a gente tem isso aí. Agora vamos falar de Nasdaq. Então, só para vocês entenderem, tá, galera? O fim de semana, domingo, eu faço normalmente uma aula assim, onde eu dou insights de estudo, porque dessa forma vai fazer com que vocês entendam de uma forma melhor e vocês têm mais tempo para assistir o vídeo, né? Isso ajuda também na tomada de decisão, beleza? E o Nasdaq, vamos olhar aqui o que está acontecendo no Nasdaq. O Nasdaq entrou numa fase de realização, né? Realização forte por conta dos balanços que a gente teve. E quando a gente olha o zoom, a gente percebe, ó, nós tivemos o choque, né? Aqui a gente teve o choque, voltou, liquidez, subiu, reteste da zona do fundo e derreteu. E agora ele está capturando liquidez aqui de novo, ok?
O que tem que tomar cuidado com o Nasdaq é os pontos que a gente tem para baixo, ok? Eu tenho aqui, ó, dois pontos importantíssimos que eu quero deixar aqui para vocês entenderem, tá? O primeiro deles é esse imbalance aqui, essa região aqui, ok? Esse Fair Value Gap, que é o reteste dessa região aqui, ó, tá? Reteste dessa região. E se ele passar dali, eu tenho esse outro cara aqui, que é aonde entrou volume de toda essa subida que a gente teve. Percebem? Olha só. Olha aqui. Aqui nós tivemos uma subida normal. Aqui nós tivemos uma subida normal. E olha o que aconteceu aqui. Estão vendo? Onde o dinheiro tá? Então, assim, por isso que eu tô falando, essa região aqui tem que estar atento, mas o dinheiro tá aqui, ó, tá? Fiquem atentos em relação a isso, de achar que o preço tá quebrando esse fundo aqui, que eu vou deixar, até vou deixar ele marcado ainda, como uma forma de vocês se situarem. Esse cara aqui, tá? Eu vou deixar aqui como uma forma de se situarem, porque pode ser que às vezes as pessoas estejam enxergando aí uma movimentação para cima, que agora ele chegou, fez o sweep, vai subir, e ele segue descendo direto, tá? Então fiquem espertos em relação a isso. E aqui eu tenho, deixa eu só tirar essas marcações aqui que já foram, né? Deixar aqui o order block do gráfico de 1 hora. Tá? Ah, Emerson, mas tem aquele imbalance ali embaixo. Sim, tem, mas eu prefiro trabalhar com essa região aqui, porque é muito mais provável que o preço faça, por exemplo, se eu deixar marcado esse imbalance aqui, é muito mais provável que o preço suba, faça um sweepzinho aqui para cair, tá? Então, tem que ficar esperto com isso. E aqui a gente vê que a gente tem assim, ó, uma descida direto, né? Eu não tenho pontos de liquidez nem aqui, nem aqui. Tá vendo? Ó? Meu ponto é aqui, nessa região aqui, como um todo, tá? Então, se por um acaso o preço começar a voltar, num time frame maior, pode ser que eu tenha um alvo legal aqui na segunda-feira, antes dessa continuidade, tá? Que nem ele faz aqui, ó. Ele dá essas subidas boas para depois realizar e seguir descendo, tá? Então, fiquem ligados nisso no Nasdaq, tá? Então, é só para vocês se situarem aí nas movimentações que a gente tem para amanhã. Deixa eu só tirar esse Fair Value Gap. Isso aqui eu vou colocar como OB mitigado, tá? Para vocês entenderem que já foi. Certo? Bora falar do euro. O euro deu uma movimentação absurda sexta-feira. Foi algum efeito de notícia, eu não acompanhei, confesso. O que a gente teve aqui foi que na sexta-feira, na quinta-feira, ele segurou aqui no fundo, tá vendo? Ó? Depois, quando abriu o movimento, olha a entrada que ele deu aqui. Quando a gente traz para o 15 minutos, percebam uma coisa aqui, ó. Olha aqui. Nós tivemos a abertura da quinta-feira, o asiático, né? Quinta-feira, quando o mercado asiático ele fica preso. Depois, olha o que ele faz. Ele fica trabalhando nessa região de liquidez aqui praticamente todo o tempo. E aí depois ele volta, faz uma quebra ao contrário. E ao invés dele
abrir, que isso aqui era o movimento que eu tinha desenhado, dele talvez fazer essa liquidez e descer, olha o que acontece aqui. Como o gráfico mostra para nós. Deixa eu até mostrar. Olha aqui. Volume e olha o tamanho dos pavis de absorção. Olha a tua entrada aqui. Deu a entrada. Por quê? Movimento, quando ele vai, ele ia passar direto aqui, tá? Porque ele captura a liquidez e vai direto. Quando ele chega na região e dá essa travada, isso aqui é muito volume de absorção. E aí o que aconteceu depois? Subiu e depois na hora do payroll, sexta-feira, simplesmente arrebentou para cima o euro, indo até lá no alvo que a gente tinha marcado, tá? E o disparo dele se ocorre aonde? Na hora que aciona os stops ou na hora que a galera vende na LTB achando que o preço vai bater na LTB e rasgar para baixo. Ele rasga para o lado contrário, certo? O que a gente tem agora no euro? Uma movimentação de teste de topo e tem que estar atento agora a essa zona aqui, ó, tá? Essa região de topo aqui, para um possível teste disso daqui, já que o preço continua, deixa eu botar aqui no gráfico de 1 hora, para vocês entenderem, desmarcar essas coisas aqui de baixo que estão longe. Olha só, o gráfico continua numa movimentação de alta, tá? Olha só. Ele veio na região de oferta, de demanda, né? E agora tá vindo testar topo. Então, cuidado com venda aqui, tá? Porque ele tá vindo para testar rompimento, o euro. Fiquem espertos em relação a isso, ok? Porque depois eu tenho esse reteste aqui, ó. Lá em cima eu tenho essa região de liquidez aqui, ok? Porque eu tenho pontos aqui, ó. Vou botar no H4 para ter menos candles para a gente analisar. Olha aqui. Depois dessa subida, eu tenho um order block do H4. Aqui. Tá? Então, tá vendo como eu tenho alvo? Então, fiquem atentos em relação a isso, ok? E aí percebam que ele está numa região de consolidação, tá vendo? Mas, para ver se ele vai subir ou descer, ele ainda tem esse reteste aqui para ver se depois vai buscar a região aqui de baixo ou vai dar continuidade na alta. Então, eu tenho alvos para cima, eu não vou sair querendo vender abaixo desse topo. A minha venda agora tem que ser mais acima, tá? Então, fiquem atentos nisso no euro, beleza? E bora para finalizar com o ouro, né? O ouro deu a venda sexta-feira no payroll, foi de livro, ó, na nossa marcação, né, no reteste do topo. E aí o que acontece? Se as projeções do payroll elas vêm favoráveis ao mercado ou desfavoráveis ao mercado e favoráveis à moeda, digamos assim, se a moeda fica forte, o que vai ficar fraco? As bolsas e o ouro, porque o ouro é lastro, tá? Então uma coisa vocês têm que sempre entender. Por isso ele fez esse pullback. E ele deu essa venda aí lá no nosso order block que a gente tinha marcado, capturando essa liquidez aqui e dando a venda exatamente nos 50% da região, né? O que a gente tem agora aqui, ó? Vamos lá. Eu tenho essa quebra, ok? É a mesma coisa que eu falo. Que eu falei no euro, tá? Tomem cuidado com movimentações de querer achar que é venda ainda, porque ainda não é, tá? Ele veio testar máxima, mas percebam o que aconteceu aqui no fechamento do pregão. Olha o tamanho da absorção que a gente teve. Depois dessa absorção aqui, nós tivemos mais 2 tentativas de queda e ele fechou rompendo a máxima.
que pode acontecer aqui é vir mais uma tentativa de queda para depois dar uma continuidade. O que a gente tem aqui, baseado na estrutura que a gente tem, é que ele está querendo romper o topo. Só que para isso a gente precisa de uma confirmação, tá? Porque num time frame menor aqui a gente tem um choque, né? Nós temos um possível choque aqui. Então, o ponto de atenção que a gente tem que ter é aqui. Nesse cara famoso, como se fosse um order block aqui, ok? Não vou marcar porque para mim isso aqui não seria totalmente um order block válido, já que ele não perdeu esse fundo aqui, tá? Esse cara aqui. Isso aqui é uma marcação de time frame menor. Então, sim, aqui agora a gente teria um reteste para vir aqui, para depois ver se ele vai subir ou dar continuidade na queda. Tá? De qualquer forma, fiquem atentos ao que está acontecendo no mercado, porque nessa movimentação de alta total aqui, eu tenho regiões de liquidez mais aqui para baixo. Certo? Beleza, turminha? Hoje era isso. A aula foi mais longa do que eu esperava, mas eu sempre gosto de dar um insight legal para vocês e deixar uma aula caprichada no domingo, que eu acho que vale a pena passar a tarde aí, o começo da noite domingo, estudando com calma. Então, espero que vocês tenham gostado e o que eu sempre peço, deixa aquele like, compartilha naquele grupo dos seus amigos aí de operação ou naquele outro grupo que você participa, que isso aí vai estar sempre ajudando o canal, beleza? Grande abraço, tenham todos aí um excelente fim de domingo, bom descanso e até a próxima.